en Brasil, en la clínica en Cueces, de Cueces. Bienvenida, Michelle. Bom, eu vou falar um pouco mais devagar. Gostaria muito de falar o idioma, mas vou aprender, com certeza. Vou falar um pouquinho sobre o uso da internet. É algo que tem me chamado muita atenção nos últimos anos, como resposta dos pacientes no acompanhamento multidisciplinar, e tem sido o meu objeto de investigação nos últimos 3 anos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a toda a organização do Congresso pelo belíssimo evento que estamos aqui, tendo a honra de participar, na pessoa da doutora Blanca, do doutor Luiz. Também quero agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, na pessoa do Dr. Josenberg e da Joana, que está aqui presente, assim como toda a equipe. As COESAs, que são as especialidades associadas em cirurgia bariátrica. Também agradeço aí na presença da Isabel, da Andréia, da doutora Aida, que também está participando do evento, e os demais colegas, pacientes e também a minha equipe por estar aqui compartilhando esse tema. Quando a gente fala do uso da internet, a gente percebe que até o número da cirurgia muito provavelmente está crescendo pelo acesso das informações. Então hoje os pacientes têm acesso às informações, muitas vezes eles já chegam sabendo o preço das consultas, da cirurgia, já pesquisou, comparou serviços. Então esse acesso também, dos resultados faz com que eles busquem mais a própria cirurgia. E essas informações também vêm, tanto das mídias em termos de TV, a TV por assinatura, mas também pela internet. Sendo que hoje, não só na cirurgia bariátrica, mas em saúde de modo geral, os pacientes buscam informações sobre saúde. Isso porque eles têm um custo menor, eles podem ter uma infinidade de informações a qualquer horário, de uma forma muito mais conveniente do que muitas vezes esperar para uma consulta. E isso hoje a gente tem uma evidência na literatura sobre esse uso e também o impacto do uso da internet na relação médico-paciente. Falando desses estudos, hoje a gente fala que a gente lida com um paciente muito informado, que a gente chama lá no Brasil de paciente expert. É um paciente que chega com informações, ele tem, sim, um dos benefícios que a gente coloca, a possibilidade de participação ativa no tratamento, ele pode se colocar de uma forma com mais conhecimento, mas a gente discute alguns riscos a partir desse uso da internet, como exemplo, somatizações, ele lê algo e dizer que está sentindo, ou ele se automedicar, ele deixar de ir a consultas ou a profissionais de saúde, uma vez que tem acesso a essas informações, o que também traz uma modificação, uma transformação na relação médico-paciente, sendo que o mais grave a gente fala seria realmente a substituição do acompanhamento com os profissionais de saúde pelas informações da internet. Temos também um fenômeno importante, interessante não só na internet, mas agora também, agora sim, há algum tempo já com o WhatsApp, que são os grupos de apoio, então, no qual os pacientes têm também ali uma fonte de várias informações, mas a possibilidade de estar sendo acolhido, de estar sendo compartilhando as suas experiências através dos grupos de apoio. Ao falar sobre esse tema, eu costumo dizer que a gente tem algo a refletir e também a discutir em termos de ações sobre esse fenômeno que tende a crescer a cada dia mais. Pensando que contribuições a gente tem com o paciente usando a internet, que barreiras, que riscos a gente vai encontrar e também compreender, falando da comunicação e da relação médico-paciente, a influência não só na relação, mas também no segmento interdisciplinar do nosso paciente. Falando de estudos, esse é um estudo de 2008 que enviou a pacientes questionários e também solicitou a 2 cirurgiões que pesquisassem se os sites disponibilizados na internet, se eles tinham
informações confiáveis. O que apontou de interessante, né, esse estudo? Primeiro que as fontes de busca da internet, o Google, a gente fala o Dr. Google e Yahoo, têm sido as ferramentas mais utilizadas, que apesar, né, de algumas informações enganosas, os sites eram moderadamente confiáveis e que alguns pacientes tinham a capacidade de detectar se essas informações eram enganosas, mas ele já aponta que o risco de somatizações, de automedicações e de substituição da atenção médica pelas informações da internet. Esse é um outro estudo, é um estudo mais recente, ele é de 2000, foi publicado em 2015, que coloca a influência da decisão do paciente em realizar o procedimento, em realizar a cirurgia. Então, a partir das informações, os pacientes tinham mais condições de decidir em fazer ou não a cirurgia bariátrica. Sendo que, né, dos 212 pacientes do estudo, 95% teriam acesso à internet, 77,8% falando de informações, de ter investigado informações sobre cirurgia, sendo que os principais interesses dos pacientes são sobre técnicas cirúrgicas e experiências de outros pacientes, os sítios visitados dos hospitais públicos e editados por outros pacientes, sendo que a informação se constitui como algo muito importante nesse processo. Esse é um outro estudo que foi construído um grupo online, um fórum online desse serviço, e ele investigou como ter, vamos dizer assim, um fórum com a coordenação, a moderação de um profissional de saúde. Então, o que ele colocou, o que ele apontou, né, da própria importância desse contexto, sendo um contexto terapêutico, e também suprindo necessidades de apoio dos pacientes de cirurgia bariátrica, principalmente naqueles casos dos pacientes que sentiam dificuldades em se expressar, em participar, em vivenciar grupos presencialmente. A gente está falando de uma população que sofre preconceitos, tem limitações físicas e muitas vezes se expor presencialmente em grupos de apoio não é algo fácil. Então ele coloca também como uma ferramenta importante dos pacientes poderem interagir. Eu, como eu falei, estudo o uso da internet e fiz, né, um estudo em 2014, publiquei em 2014, mas começamos em 2013, que é um estudo descritivo e exploratório com uma metodologia quanti-qualitativa, no qual a gente estava em busca de investigar se o uso da internet dos pacientes trazia uma influência no segmento do acompanhamento multiprofissional. A gente encontrou um número aí, né, de acesso diário de 51%, o Facebook como uma das ferramentas mais utilizadas, sendo que informações eles mais buscavam, né? Informações sobre esse emagrecimento pós-cirurgia, alimentação saudável e reganho de peso, sendo que 84% desses participantes se diziam participar de alguma rede social em cirurgia bariátrica. Investigando se, né, uma das perguntas que a gente utilizou, o acompanhamento, a gente fez uma comparação entre o acompanhamento pré e pós-operatório, sendo que foi satisfatório o número de participação, né, no acompanhamento no pré-operatório, no pré-cirúrgico, sendo que a gente coloca que é algo esperado, porque os pacientes querem operar e eles tendem a seguir o número de consultas, as orientações da equipe. No pós-operatório, o que a gente encontrou? A maior frequência de acompanhamento é com o cirurgião e com a nutrição, sendo que, né, nos chamou a atenção um número grande de pacientes que se diziam estar sem nenhum acompanhamento no pós-operatório, e também no pré-operatório, uma preocupação que a gente tem levanta de pacientes, né, relatarem com uma consulta somente com o psicólogo já ir realizar a cirurgia. Com relação às redes sociais, o que a gente encontrou de correlações importantes?
que os pacientes que participam de redes sociais, eles tendem a diminuir o acompanhamento com o especialista em nutrição. Com relação às informações sobre a internet, os pacientes, 72% dos pacientes colocaram que buscam, né, falavam nas consultas que buscam informações pela internet, o que traz pra gente me chama a atenção de como que a gente reage quando o paciente fala para nós que usa a internet. Com relação ao que fazer, né, uma vez que a gente coloca como desafio o segmento do paciente, né, o follow-up do paciente no pós-operatório, eles sugeriram, né, reuniões de orientação realizadas pela equipe, grupos de apoio, tanto presencial como virtual. Um dos estudos que eu trouxe, ele também mostra, né, essa possibilidade de termos estudos e montarmos grupos de apoio virtual e atividades que a gente chama lá no Brasil de terapia ocupacional. Então, o que eu gostaria de destacar, né, que hoje a gente tem uma variável importante que é o uso da internet. E ela sim, ela influencia o segmento e o acompanhamento, tanto quanto a relação médico-paciente. Então a gente coloca que paciente informado não significa paciente preparado, o que nos chama a atenção de como motivar os pacientes se hoje a gente não tem somente aquele papel de informar. Na verdade é muito mais além explorar essa motivação para mudanças e para adesão. O que nos exige também encontrar formas de lidar, de orientar. Como que a gente vai orientar, né? Nós, psicólogos, nutricionistas, cirurgiões, profissionais médicos e não médicos, como a gente orienta? Como que a gente reage quando o paciente fala que usa a internet? Então, é importante a gente discutir essas formas de dar essas orientações. Em termos de instituições, né, na IFSO, na própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, a gente espera também que essas instituições tragam para nós diretrizes de como agir, para uma vez que a gente não esbarre no serviço do outro, já que os pacientes, quando acessam a internet, vão encontrar de vários serviços, o que traz, né, a importância de termos essas instituições estabelecendo consensos para nos orientar, até para nós não, vamos dizer assim, divergirmos com o outro. E, né, buscarmos participação ativa do paciente, mas também nos colocarmos a oferecer, então diversificando serviços e intervenções para o paciente seguir no acompanhamento pós-operatório. Muito obrigada, convido vocês a Belém, nosso evento. Até lá. Muchas gracias, Michelle.